Spore, um jogo lançado e desenvolvido pela empresa de jogos Maxis, a mesma criadora da franquia The Sims e SimCity. Lançado em 4 de setembro de 2008, esse jogo tem como tema principal a evolução da sua espécie. O jogo tenta passar de forma divertida o processo evolutivo, desenvolvendo uma célula até a fase de domínio do espaço. Claro que por ser um jogo que acaba sendo simples em diversas mecânicas e possuir um público mais jovem, ele acaba por ignorar algumas questões biológicas. Claro que eu não acho isso ruim de certa forma, até porque existem muitos itens que poderiam atrapalhar na gameplay ou não fariam sentido colocar no jogo, já que poderia atrapalhar em alguns aspectos. Embora seja um jogo simples, eu acho um jogo divertido de jogar. Além de que é um outro universo, então esse universo não é obrigado a seguir as mesmas leis que o nosso. O meu foco aqui é fazer uma análise do jogo, não em questão de gameplay, mas sim nos conceitos biológicos do jogo, comparando alguns itens do jogo com alguns conceitos que temos na vida real, comparando as semelhanças e as diferenças. Lembrando que talvez eu faça uma parte 2, já que nesse vídeo eu vou focar especificamente na fase celular. Então no futuro provável que eu faça uma análise da fase de criatura. Lembrando que eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos, e então eu vou deixar eles marcados no vídeo, caso você tenha interesse em algum tópico específico. Mas como de costume, gostaria de pedir sua colaboração para esse vídeo, divulgando, dando um gostei e comentando sua opinião sobre ele. Pergunta e sugestões de vídeos futuros também. Caso você goste de conteúdo que está sendo apresentado, agradeço demais sua inscrição. Após abrirmos o jogo e passarmos para a introdução, o jogo nos apresenta a uma galáxia. Nessa galáxia você vai ter algumas opções de planetas. Clicando neles, você será direcionado a um menu onde deverá escolher o nome do planeta e se será herbívoro ou carnívoro. Acho interessante observar que no Spore, seu organismo ele deverá se seguir obrigatoriamente como um animal. Outra observação é que você apenas poderá ser um ser heterótrofo, ou seja, um ser que se alimenta de outros seres, e não um ser autótrofo que produz sua própria energia útil. Como eu falei no começo do vídeo, faz muito sentido eles deixarem assim, afinal, acho que não teria muita graça jogar como uma planta, ficar parado e fazer um absoluto nada. Lembrando que dentro do jogo você pode optar por ser onívoro também, assim como nós seres humanos, colocando uma boca de carnívoro e uma de herbívoro, ou ao mesmo tempo na sua célula, ou colocando uma probóscide, uma organela que você adquirir durante o jogo, que nem eu fiz mais pra frente enquanto jogava. Após escolher sua dieta e a dificuldade do jogo, o jogo parte para uma cutscene inicial, onde um meteoro cai até o planeta onde você selecionou. Nesse meteoro está você, uma pequena célula. Agora, partindo para observações, o jogo mostra a origem da vida através da queda de um meteorito, e não da forma como entendemos a possível origem da vida hoje em dia, onde se tem a hipótese da sopa primordial e a origem de uma célula ancestral de todos os seres vivos que existem hoje. Inclusive, isso é algo que queria destacar. Pensando comigo aqui, pelo que parece, o único organismo que surge desse meteoro talvez seja você, e tendo como referência o fato de já haver vida divergente de você, me faz acreditar que a origem da vida no planeta que você seleciona no Spore provavelmente não tem a origem de um ancestral em comum, mas sim vários ancestrais comuns que vão dar partida para linhagens únicas e lineares de seres vivos. Já que você pode observar que a partir do momento que você altera uma célula, seu organismo antigo simplesmente desaparece do ambiente, como eu falei, questão de gameplay, mas já diverge da forma como entendemos, onde existe um indivíduo que gera várias linhagens separadas, mas mesmo assim, ele ainda pode existir no mesmo momento de seus descendentes. Apesar da vida do planeta Terra provavelmente não ter vindo por uma carona de um meteoro, existem hipóteses de que alguns elementos que compunham o ambiente da época provavelmente vieram de fora do planeta, como a própria água, por exemplo. Depois que sua célula surge, o jogo nos introduz com um menu explicando o nosso objetivo. Meu jogo está em português de Portugal e eu preciso mudar isso depois. Mas no português brasileiro, ao invés de poça residual, está escrito poça primordial, uma clara referência à sopa primordial, um meio hipotético, rico e misturado em compostos orgânicos que provavelmente veio dar a origem à vida no planeta Terra. Para que possamos evoluir, ou seja, aplicar as mudanças no nosso organismo, nós precisamos que nosso personagem se reproduza. E para isso, precisamos chamar um parceiro para que ocorra o sucesso reprodutivo. Se você for fazer uma leitura realista desse processo, não vai estar totalmente errado, visto que existem seres unicelulares que se reproduzem sexuadamente, ou seja, se reproduzem trocando material genético. Na nossa realidade, isso pode ser uma vantagem, já que traz uma genética variada para uma população, aumentando assim a diversidade dentro do ambiente
e dentro dessa comunidade. Lembrando que não são todos os seres unicelulares que se reproduzem assim. A maior parte deles simplesmente se divide criando um outro indivíduo clone dele mesmo. A partir do momento que foi realizado, você aparece em um menu, onde você pode selecionar itens que seriam as organelas das células, das quais você coletou matando outras células ou através de meteoritos espalhados pelo ambiente, e você troca elas por pontos de DNA, uma espécie de moeda do estágio de célula. Mais pra frente do vídeo vou detalhar melhor sobre essas organelas. Uma observação é, a forma como se apresenta o processo evolutivo acaba sendo diferente do que na real acontece. Uma espécie, ela é moldada principalmente pelo ambiente em que ela vive, a teoria da seleção natural. Vamos dar um exemplo. Uma população de uma espécie de inseto tem duas variações de cores, verde e azul. Essa população habita em uma planície onde tem muito capim. A população verde acaba tendo uma vantagem nesse ambiente, porque ela consegue se camuflar melhor e evitar ser vista pelos predadores de forma mais eficiente, diferente da espécie azul, fazendo com que a espécie verde consiga mais facilmente chegar à fase reprodutiva e passar seus genes para frente, diferente da cinza, da azul no caso, onde uma maioria morre antes mesmo de chegar à maturidade. Juntando isso com o passar de bastante tempo, temos uma população onde a maioria dos insetos dessa espécie são verdes, até que chega um momento onde todos eles praticamente são verdes. É um exemplo bem simples, porém acho que explica bem como funciona esse processo. Agora que você modificou completamente a sua célula, tá na hora de dar um nome para ela. Eu resolvi fazer o que fazemos na vida real e utilizar a nomenclatura binomial popularizada por Linneu, dando um nome pseudocientífico para ela. Contemple agora Adrianus Robertus. Como disse anteriormente, nossa célula possui partes onde ela coleta ao longo do jogo, seja através de organismos mortos que possuem elas, ou através de meteoritos espalhados pelo ambiente. É interessante que cada item possui uma certa referência a uma organela real de diversos tipos de micro-organismos. Claro que eles servem especificamente para dar função à gameplay, mas de qualquer forma ainda acho bastante interessante a forma como organizaram as organelas. Por exemplo, nos métodos de locomoção nós temos os flagelos, fazendo uma clara referência aos flagelos, uma estrutura formada principalmente pela proteína tubulina. Os flagelos são um meio de locomoção de muitos micro-organismos. Um exemplar que usa esse meio são os protozoários do gênero Trypanosoma. Isso mesmo, o mesmo gênero do Trypanosoma cruzi, o protozoário que causa a doença de Chagas. A tubulina também é a mesma que vai formar os cílios. Também são um método de locomoção no Spore, e também os organismos na vida real, tendo um exemplar os protozoários do gênero Paramecium. Agora, essa parte que é uma espécie de jato, eu nunca vi algo que possa se assemelhar a ele. Agora, em questão dos olhos das células, você pode até perguntar, mas células não enxergam, certo? Não como nós seres humanos ou os diversos animais que possuem uma visão complexa capaz de interpretar imagens. Mas existem seres unicelulares como bactérias, cianobactérias e protozoários que têm a capacidade de detectar e possuir a sensibilidade à luz. Claro que no jogo esse olho é complexo e isso realmente importa quando você for jogar. Até porque se você for jogar sem colocar olhos na sua célula, você até joga, mas vai ficar meio complicado. Temos também os sistemas de defesa da célula, o veneno, o espinho e a eletricidade. O veneno existe em alguns tipos de protozoários que realmente são capazes de liberar toxinas no ambiente para se defender de ameaças próximas. Eu também, por mim, eu também acredito que pode ser um pouco uma referência a uma molécula encontrada em um grupo de bactérias conhecidas como bactérias gram-negativas, no caso uma molécula chamada de lipopolissacarídeo, ou LPS, que é uma molécula produzida por essas bactérias, é uma substância tóxica que é encontrada na camada mais externa, normalmente para se defender de substâncias químicas no ambiente. Lembrando que essa segunda parte é mais uma viagem minha, mas acho interessante, mas acho que dá para relacionar ela ao meio de defesa da toxina do jogo. Agora o espinho e a eletricidade, acho que é mais coisa do jogo mesmo, principalmente a eletricidade, porque nunca ouvi falar de algo semelhante em células reais. Se você que nos assiste souber de algo do tipo, não existe em comentar, porque eu realmente estou curioso sobre isso. Agora as bocas. Bom, você vai ter três opções: a boca de filtro, a mandíbula e a probóscide. A boca de filtro é a boca das células herbívoras, a mandíbula dos carnívoros e a probóscide é a dos ornívoros. Naturalmente, a nutrição da maior parte dos seres unicelulares, quando não é por fotossíntese, ocorre através da fagocitose, ou seja, a ingestão dos pedaços de micro-organismos e algas, ou eles inteiros, mais ou menos o que ocorre no jogo.
Agora, partindo para o último tópico desse vídeo, acho interessante analisarmos o ecossistema que você joga durante a fase celular do jogo. Basicamente, você ao longo do jogo vai crescendo conforme vai comendo. Assim que você vai comendo, você começa a observar cada vez mais criaturas maiores. Basicamente, você tem a base da cadeia alimentar, que são as algas espalhadas pelo ambiente. Com essas algas, você tem herbívoros e alguns ornívoros que espalhados também que se alimentam delas. E você também vai ter carnívoros e ornívoros que se alimentam tanto dos herbívoros quanto dos carnívoros e ornívoros. Esse ambiente em que o jogador sobrevive provavelmente se inspira nos plânctons, principalmente nos plânctons formados por micro-organismos. Caso você não saiba, o plâncton é um conjunto de seres vivos que seguem a correnteza da água, formado por pequenos animais, algas, bactérias, protozoários, entre outros. Uma parte importante da vida marinha, visto que serve como base de alimento de animais no oceano, como baleias, por exemplo, mas não no caso do Spore. É interessante observar as pequenas conchinhas espalhadas pelo cenário. É bem provável que essas conchas e partículas são o que chamamos de foraminíferos. Em resumo, são protozoários que formam pequenas conchas. Após chegar no final da fase, sua célula desenvolve um pequeno cérebro. Claro que isso é coisa da gameplay também, e acaba se diferenciando da realidade, já que o desenvolvimento de um sistema nervoso central levou um bom tempo de evolução dos animais até chegar no que a gente pode chamar de um cérebro primitivo. Por exemplo, os primeiros animais como esponjas marinhas, os primeiros filos de animais como as esponjas marinhas e os quinidários como águas vivas e anêmonas, você não vai ter um sistema nervoso central, ou seja, você não vai ter um cérebro nesses animais. Certo, deixando minhas considerações finais aqui, acho importante sempre lembrar que Spore é um jogo que se passa em um universo diferente, então existe uma justificativa para não se assemelhar à nossa realidade, além do fato de que é um jogo. Então existem muitas coisas que não podem ser exatamente iguais ao que temos na realidade por causa das mecânicas da gameplay. E eu não acho isso ruim de jeito nenhum, na verdade. Bom, claro que provavelmente deve ter faltado coisa no vídeo, mas eu tenho que economizar tempo e tem coisas que eu realmente esqueci de falar. Mas mesmo assim, espero que esse vídeo tenha sido um bom uso do seu tempo. Se você gosta do conteúdo que eu compartilho nesse canal, considere se inscrever e interagir com esse vídeo. Isso de verdade seria muito bom. De vez em quando deixo outros vídeos meus na descrição, então caso desperte seu interesse, sinta-se livre para assistir. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais.